Nós irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 19 de setembro, quero trazer para você mais uma palavra, uma reflexão para abençoar a sua vida. E hoje eu quero ler com você alguns versículos aqui no livro 55, ou no livro de Isaías, capítulo 55. O versículo 8 em diante que diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Que assim como descem a chuva, a neve, dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Pastor, qual é o assunto principal desta reflexão de hoje? Eu diria para você, meu amado irmão, que é a soberania de Deus. É os propósitos, os pensamentos, os caminhos, a vontade de Deus são, devem ser e precisam ser maiores realmente do que nós. Já falamos aqui, e voltamos a repetir, e todos nós sabemos, estudamos isso muitas vezes na escola dominical, todos nós sabemos disso, cristãos, sabemos que Deus tem alguns atributos que só pertencem a Ele. Onipotência, Ele tem todo o poder. Onisciência, Ele sabe todas as coisas. Onipresença, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Além de outros atributos, mas vamos ficar nesses três. Então, todo o controle está na mão de Deus. Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer, como Ele age. Existe alguém maior ou igual ao nosso Deus? Não. O diabo é tão temido por todos, e a Bíblia nos fala que a gente não pode, nós cristãos, que somos remidos e lavados no Santo Cordeiro, não podemos não entender, né, os ardis do diabo. Eu tenho que entender a forma dele agir para que eu possa neutralizá-la com a ajuda de Deus. Também a Bíblia não diz que eu preciso fugir do diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele vai fugir de vós. Mas ela diz claramente que até chega um texto que diz assim: você crê em Deus? Acho que é Tiago que diz isso. Faz bem. Os demônios também crê e estremecem. Até os demônios sabem que Deus existe, que Deus é todo-poderoso. Apenas pela sua natureza pecaminosa, né, pela sua origem, eles continuam lutando e lutarão ao resto das suas vidas, da sua existência contra Deus, até serem lançados no lago de fogo e enxofre, e eternamente estarão perdidos, juntamente com o diabo, com todas as suas hostes espirituais da maldade. Bom, dito isto, nosso Deus é todo soberano. E vamos dizer mais, e o homem? A Bíblia diz que vai ter o homem do pecado, o anticristo, que vai fazer coisas tremendas durante a grande tribulação, mas somente por permissão de Deus, para que o homem possa ser punido pelo seu erro em não querer saber de Deus. Então, Deus está no controle de tudo. Se Deus está no controle de tudo, nós temos que entender exatamente como a mensagem que Isaías deu aqui para aquele povo daqueles dias. Ele começa dizendo: porque os meus, Deus falando para o povo, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E lá na frente ele vai dizer novamente que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o pensamento do homem. Também diz, aí ele inverte, primeiro ele diz, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, depois ele diz, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Então, os pensamentos, ele primeiro fala, o dele, comparando do homem, depois pega os caminhos e compara do homem ao dele. Pastor, tem algum exemplo bíblico para a gente poder entender isso, para trazer para a nossa vida? Temos, meu amado irmão.
Praticamente você pode ler a Bíblia toda e você vai ver isto na vida de cada um dos homens de Deus. Mas vamos destacar alguns aqui. E isso sempre colocando o pensamento humano e o pensamento de Deus, o caminho humano e o caminho de Deus. Vamos pensar em Abraão, chamado pai da fé. Deus vê que Abraão é um homem sincero, no meio de um povo idólatra, e chama ele e diz, olha, sai do meio da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação. E a gente sempre tem dito aqui, Deus queria abençoar somente Abraão e a sua descendência material? Não. A escolha de Abraão era para fazer dele uma nação e que dessa nação viesse o Messias, e aí toda a terra, toda a terra, né, seria abençoada pela vinda do Messias. Ah, pastor, mas nem todo mundo aceita Cristo como Salvador. Aí é um problema do homem. Deus quis abençoar a terra toda. Porque o Senhor diz lá na frente, Abraão, no capítulo 2 de Gênesis, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E seria por causa da descendência física de Abraão, Isaac, Jacó, Israel de hoje? Não. É referentemente à parte espiritual, a vinda do Messias. Mas os caminhos de Abraão são os caminhos de Abraão. Os caminhos de Deus são outros. Deus teve que guiar ele. Abraão parte da sua terra, e era para sair do meio da sua terra, da sua parentela, ainda se encontra, sai de Ur e vai até Arã, e ali o seu pai morre, e dali ele caminha, mas ele leva Ló junto com ele, que era o sobrinho. Não era para sair do meio da terra e da parentela? Depois Ló vai ter uma situação lá na frente, depois que Abraão está na terra prometida, Abraão ainda tem que se voltar e fazer uma guerra, lutar a favor de Ló. E quando chega lá na Terra Prometida, logo acontece problemas. Os pastores de Ló, contentes com o pastor de Abraão, então eles se dividem. Ló vai para o lado de Sodoma e Gomorra e Abraão vai para outra parte. Deus ali já agindo para que Abraão se apartasse de toda a situação. Por Ló, na frente, vamos ver, por o pai dos Moabitas e Amonitas, que depois vieram trazer problema para Israel. Mas eu não vou linkar isso à situação agora. Eu só quero que você entenda que Deus tem um plano, e esse plano precisa ser cumprido. Seja qual for, às vezes pode ser doloroso. São situações na vida do homem que a gente não consegue entender, mas os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos mais altos. Abraão chega àquela terra. E o Senhor continua falando com ele que a sua descendência será como a areia do mar, como as estrelas do céu. E chega um momento que Abraão fala, Senhor, mas eu não tenho descendente. Um nascido da minha casa estará ficando com a minha herança. É o caminho do homem, é o pensamento do homem. Olha, irmão, milagre Deus faz quando já cessam todas as possibilidades humanas. Quando tudo diz não, não pode, acabou, encerrou, não tem mais chance nenhuma. Aí Deus vem e intervém. Como Moisés, com 2 milhões de pessoas atrás, o Mar Vermelho abrindo, como Josué, com um grupo tão grande ou até maior, na frente do Jordão, Deus abre o Jordão, com Josué diante de Jericó, muralhas inexpugnáveis, mas apenas gritando, no 7º dia, depois de cercar aquela cidade, Deus destrói aquelas muralhas. E assim por diante, nós fomos andar em todas as situações dos homens de Deus. Mas estamos aqui em Abraão. Deus fala, não, vai ser da sua descendência. Abraão chega lá na frente e toma uma decisão errada, meu amado. Sara, então, entrega Agar a ele, a sua serva egípcia, para que Agar pudesse engravidar de Abraão, mas o filho pudesse ser chamado de Sara. Abraão não consultou a Deus, Sara não consultou a Deus, e aquela criança nasce, e antes daquela criança nascer já há um problema, porque quando Agar se vê grávida, começa a caçoar, começa a falar coisas contrárias a Sara. Sara manda que Abraão expulse ela, e Abraão expulsa ela grávida ainda. Mas o anjo manda ela voltar, submeter, ela volta, e aquela criança nasce. Mas Deus diz, não é esta criança. Lá na carta aos Gálatas, capítulo 3, se não me engano,
Paulo faz uma colocação sobre isso. Agar escrava, Sara livre, o filho descendente era aquele que veio da livre. Tem uma colocação muito forte para a gente entender isso. E depois de Abraão, quando não tem mais nenhuma possibilidade, tudo passou, não tem mais como fazer nada, já está velho, sua esposa velha, condições difíceis, aí Deus vai e faz um milagre. Ele tem um filho da velhice, que é Isaac, o filho da promessa. Mas, pastor, acabam sair os problemas de Abraão, o caminho de Deus acima do caminho de Abraão, os pensamentos de Deus acima dos pensamentos de Abraão. Não, quando aquela criança cresce, depois ele até separa todo mundo, Ismael embora com Agar, Ismael chega a ser uma grande nação, mas quando ele, lá na frente, alguns estudiosos dizem que quando Isaac tinha lá por 12 ou 13 anos, Deus chama ele e pede para que ele entregue Isaac em holocausto, em sacrifício. Mas aquele era o filho da promessa. Mas Abraão entende, já agora de grande experiência, ele entende e compreende os caminhos de Deus. Talvez não que eu gostaria que aquilo acontecesse, mas assim ele foi. Ele leva a criança, sobe com ela, deixa o seu moço para trás, e o menino pergunta a ele, subindo aquele monte, o Monte Moriá: papai, está aqui tudo para oferecer o holocausto, mas cadê o cordeiro? E ele diz: o Senhor proverá o cordeiro. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo Herói da Fé, a Bíblia diz que Abraão cria que ainda que ele tivesse que matar Isaac, Deus ressuscitaria dos mortos. Então Abraão agora começava a entender e compreender os caminhos de Deus, e ele foi até o final. Amarrou Isaac, levantou o cutelo, ia matar e imolar Isaac. Então o anjo diz, grita para ele, disse: Abraão, Abraão, agora eu sei que temos a Deus. Mostra para ele um animal, aquele animal morre no lugar. Então o pai da fé também foi provado. Pastor, que lição eu tiro isso para a minha vida? Amado irmão, Deus tem um plano na minha vida, na tua vida, na nossa vida. E Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que a gente não possa entender certa situação momentânea, seja um desemprego, seja uma enfermidade, seja um problema difícil para resolvermos, Deus está no controle. É Ele que está controlando todas as coisas. É Ele que está na frente de todas as coisas. Os pensamentos dele são mais altos. Seus caminhos são mais altos. Ele chega a dizer assim como desce a chuva, a neve cai e não volta para o céu, assim é a palavra do Senhor que sai da sua boca. Ela não volta vazia, mas faz a obra que lhe apraz. O que Deus disse que vai fazer na minha vida, na tua vida, Ele vai fazer. Agora, muitas coisas vão acontecer entre o momento que Ele disse e o momento que as coisas vão acontecer. O que eu preciso ter é, como Abraão teve, fé no Senhor. Segundo personagem que eu vou falar com você nesta noite, que também aconteceram coisas na vida dele difíceis de nós entendermos. E já falamos muitas vezes desse personagem, vamos estudar agora no próximo trimestre na Escola Bíblica Dominical. É esse personagem que vamos estudar, chamado Jó. Jó era um homem íntegro, reto, o próprio Deus disse a Satanás isto, fazendo a vontade de Deus, tinha a sua família, seus filhos, rico, Deus abençoou a vida dele, mesmo assim ele temia Deus, uma vida maravilhosa. Mas aí Deus então, tendo uma conversa com Satanás, no momento que Satanás foi se apresentar diante do Filho de Deus, e Satanás então fala com Deus: olha, ele só é assim porque tu abençoou a vida dele. O Senhor falou: pode tirar tudo e vamos ver o que acontece. Não, eu estou parafraseando Deus. E um dia só ele perdeu tudo. Além de perder os bens materiais, ele perdeu também os seus filhos. Mas continuou louvando o nome do Senhor. Segunda vez, Satanás aparece e agora fala do seu corpo, né? Ele está são. O Senhor diz para ele: toca nele, mas na alma. E aí ele vem com uma doença maligna, difícil, mas Jó continua louvando e glorificando o nome do Senhor. Tem os seus amigos, e talvez aí seja a maior prova. Porque os seus amigos falaram muitas coisas, culpando Jó de fazer certas coisas, e Jó tentou se defender dessas situações. Eu quero dizer uma coisa para você agora, nesta noite, meu amado irmão. Veja bem, meu amado irmão. Busque
cumprir a palavra de Deus, fazer a vontade do Senhor, buscar a presença desse Deus e se preocupe especificamente com o que Deus pensa da tua vida. Eu tenho que agradar a Deus. Iremos agradar o homem? Dificilmente iremos agradar o homem. O homem é exigente, o homem quer mais, né? Você vê na vida de qualquer situação aí de pessoas, né? Hoje, no século XXI, por mais que a pessoa faça, mais é cobrada dela, né? No trabalho, nos estudos, nos esportes, em qualquer situação que for. A pessoa é o melhor ou tenta fazer o seu melhor, mas ainda assim é cobrada. Então, o ser humano é assim. Deus não, porque Deus está olhando o nosso melhor, nós fazemos para Ele, e o olhar de Deus, o pensamento de Deus, os caminhos de Deus são maiores que nós. Então Jó tentou se defender para os seus amigos e muitas coisas aconteceram. Depois um quarto amigo falou algumas coisas e depois Deus aparece diretamente a Jó e fala com ele. E mostra muitas coisas a ele e Jó começa a entender. Jó estava no controle de alguma coisa? Não. Quem criou o céu e a terra? Foi Jó? Foi eu? Foi você? Como é que a terra funciona hoje? Depende de mim, de você, de Jó? Não. Se você está vivo hoje aqui, se você está respirando hoje aqui, se as coisas estão acontecendo na tua vida, na vida de todo mundo que está ao teu redor, no mundo inteiro, é porque Deus está sustentando todas essas coisas. Deus não criou o mundo e largou por aí, não. Ele que continua dando todo o sustento para que as coisas... O homem não, pensa que é ele mesmo, pensa que é as suas invenções, que é a sua sabedoria. Não, é Deus que está no controle de todas as coisas. E Deus apareceu para Jó e falou isso. E lá no final, Jó. Então, fala para o Senhor, até então eu te conhecia por ouvir falar, agora meus olhos te veem. E os olhos dele viram o Senhor exatamente na situação difícil. E depois ele ora pelos seus amigos e Deus retorna o cativeiro dele, transforma o cativeiro dele, muda o cativeiro dele e ele volta a ter tudo aquilo que ele teve antes. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos. Vamos para um terceiro personagem agora no Novo Testamento. Pedro. A Bíblia não fala exatamente, meu amado irmão, mas ela demonstra os evangelhos que Pedro era de uma família que não fosse rica, né? Mas uma família bem sucedida, porque pescadores ao pé do mar da Galileia tinham uma boa situação. Então ali Pedro trabalhava junto com o seu irmão André, também Tiago e João, que eram irmãos, trabalhavam junto a ele, a família, e ali pescavam, eram bem sucedidos, trabalhavam, e eram judeus, serviam a Deus como eles achavam que deveriam servir dentro do judaísmo. Mas um dia aconteceu alguma coisa diferente. Jesus passou naquele lugar. Especialmente eles já tinham ouvido falar de Jesus. Há um texto principal sobre a situação de Pedro e João, e André e Tiago, que chama-se, né, há um título nas nossas Bíblias, na maioria das Bíblias, chama-se A Pesca Maravilhosa. O Senhor passa ali, eles tinham pescado a noite toda e não tinham conseguido nada. Pescaram nada, absolutamente nada. E aí, quando eles estão lavando as redes, né, para ficar durante o dia ali descansando, fazendo outras atividades, e à noite voltar a pescar de novo, para tentar novamente pescar, conseguir um objetivo melhor, o Senhor Jesus pede um favor para eles que pudessem ir no barco deles, ficar um pouco afastado da orla ali, perto da praia, a multidão quer ouvir a palavra. Então, o barco de Pedro é cedido, Jesus entra ali e prega para a multidão. E quando termina de pregar, a multidão se afasta, vai embora. Então, o Senhor Jesus vira para Pedro e diz, agora tu lança-te no mar alto e lança a tua rede. E Pedro ali demonstra a sua fé, meu amado irmão. E é por isso que é o seguinte, o pensamento do homem e o caminho do homem é menor do que Deus, é mais baixo que Deus, não tem como comparar com o de Deus, a palavra de Deus é diferente. E assim como cai a chuva e a neve não volta, a palavra de Deus também ela não volta vazia, mas faz a obra que te apraz. Pedro só tinha que naquele momento crer, acreditar, confiar. E o que Pedro diz então para o Senhor, Senhor, pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas na tua palavra lançaremos a rede. E lançaram a rede,
pescaram muitos peixes, pediu ajuda do outro barco, quase o barco foi a pique. E quando eles voltam para a areia, então o Senhor Jesus chama ele e diz: a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, mas pescador de homens. E Pedro passa a o seguir, e por um tempo o segue, e depois o Senhor então chama para ser, juntamente com André, seu irmão, juntamente com João e Tiago também, o seu sócio na pesca, serem apóstolos, estarem junto a Cristo. E nos momentos mais cruciais do ministério de Cristo, na transfiguração, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. No momento do Getsêmani, Jesus levou os discípulos todos, colocou alguns ali antes e foi à frente. A menos Judas não estava, porque depois Judas veio como trair. 8 ficaram ali orando numa parte, Jesus levou Pedro, Tiago e João mais à frente e Jesus foi mais à frente orar. Então, no momento mais cruciais, esses homens estão ao pé de Cristo. Também, se eu não me engano, naquela questão da cura da filha de Jairo, Jesus só entrou com Pedro, Tiago e João. Então, eles estavam sempre com Cristo. Entenderam o caminho do Senhor. Ele entendeu tanto, ele teve as suas dificuldades, ele teve as suas vacilações, ele teve esse momento até de negar a Cristo, mas depois o Senhor restaurou ele, está relatado em João capítulo 21. E Pedro começa então a pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. Primeira, depois da descida do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, cerca de 120 irmãos, 3.000 homens aceitam Cristo. Depois ao milagre da Páscoa Formosa, ele e João, e toda aquela situação que está descrita dos apóstolos, e aquela que não está escrita na Bíblia Sagrada, que em determinado momento da vida de Pedro, ele então é crucificado e pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado e não achava merecedor de ser crucificado igual o Senhor Jesus Cristo foi. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Mas o propósito de Deus certamente precisa ser realizado na nossa vida e precisamos crer na palavra de Deus. E a última pessoa que eu vou falar nesta reflexão, para abençoar a tua vida nesta noite, neste dia 19 de setembro, é Saulo de Tarso ou Paulo. Pode ser chamado de dois nomes. Um nome é hebraico, outro é grego, então significam a mesma coisa. Até algum momento ele foi chamado de Saulo, depois chamado de Paulo. Nas epístolas é sempre Paulo, mas é a mesma coisa. O que aconteceu com este homem? Ele era um exímio judeu, sabia tudo da lei, um doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, entendia tudo. Quando veio Cristo pregar depois a sua igreja, então no meio judaico eles eram conhecidos como a seita dos nazarenos. Havia muitas divisões entre os judeus naqueles tempos. Fariseus, saduceus, herodianos, zelotes e mais algumas outras, que de menos, mas que também existiam, menos falam-se menos, mas a Bíblia fala muito de saduceus, fariseus, zelotes, herodianos e tal. E seria mais uma seita, mais um grupo. Os nazarenos seguiam Jesus de Nazaré. E como eles falavam de Jesus, não precisava cumprir certas coisas da lei, então Saulo perseguiu. Quando Estevão morre, Saulo está ali, as pessoas colocam as suas roupas aos pés de Saulo, ele concorda com a morte de Estevão. Mais adiante ele persegue a igreja. Mas num desses momentos, ao caminho de Damasco, o Senhor aparece a ele. E aí tudo muda. Ele deixa de ser um perseguidor e passa a ser alguém que é perseguido agora por causa do Evangelho de Cristo. Tentaram matar ele várias vezes, ele diz isso ali no finalzinho da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Ele demonstra muitas coisas que aconteceram com ele. Que para ele era bom, virou escória. Não estava mais preocupado com isso. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Ele se transformou, talvez, pelo menos na minha concepção, do maior pregador que essa terra já viu. Alcançando muitas almas para Cristo. Escreveu quase a metade do Novo Testamento, ensinando a palavra de Deus. Porque Deus mostrou para ele que aquele caminho, aqueles pensamentos que ele tinha, não eram os corretos. O correto era fazer a vontade de Deus. Ele pôde entender e também, assim como Pedro, lá na frente foi morto por Nero, mas ele diz lá no final da sua
jornada. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora a coroa da justiça, que está preparado não somente para mim, mas para todos quantos amarem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, nós precisamos que a nossa vida esteja na direção desse Deus que é soberano. Eu tenho todo o livre-arbítrio de pensar, de querer traçar o meu caminho. Deus me deu essa condição. Mas não é muito melhor eu adequar o meu pensamento, os meus caminhos, a minha vida, à vontade soberana de Deus? É isso que a Bíblia nos mostra. É isso que a Bíblia nos mostra aqui nesses versículos, nesta palavra. Pastor, como é que eu sei a vontade de Deus? Tendo comunhão com Ele. Deus não é um Deus que está lá no céu, longe, distante. Aqui até no próprio livro de Isaías, se não me engano, aqui 57, 58, diz que Deus habita com contrito de coração. Deus não está distante, Deus está perto. O véu do tempo se rasgou quando Jesus morreu de alto a baixo, abriu-se um novo e vivo caminho, podemos entrar na sala do trono. Enfim, eu posso citar vários versículos com você, que você pode ter essa comunhão com Deus em oração, em jejum, em leitura da palavra. E compreendendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. E colocando ele em prática na tua vida. E glorificando a Ele a cada dia. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador de nossas vidas. Deus possa te abençoar através dessa reflexão. Vou orar agora e pedir a bênção do Senhor para a tua vida. Muito obrigado, Pai eterno, Pai querido, Pai amado, Pai justo. Todas as bênçãos ao qual o Senhor tem nos derramado. Obrigado por essa tão grande salvação. Senhor Deus, possamos entender cada dia a tua vontade para nossas vidas. Senhor Deus, adequar os nossos pensamentos, o nosso caminhar, a tua vontade, ao teu querer, aquilo que tu queres para nós, porque sabemos que é o melhor, Pai. É o melhor para nós, é a tua vontade ser cumprida, Pai. Eu te peço algumas bênçãos, Senhor Deus, também para alguns que estão precisando. Tua serva Lília e toda a sua família ali, ó Pai. Tua serva está lutando ali, ó Pai, já está com algumas situações já quase definidas, ali sobre a questão da operação, da parte da Vitória, ela também ali o problema do corona, que ali dos seus filhos, vai curando, vai dando a vitória. É o seu Alisson, que está lutando contra o câncer de pâncreas, nós cremos ainda no teu poder para curar. A irmã do pastor Wilton, Pai, sabe o que está acontecendo com ela, Pai, sabe até o que os médicos disseram, mas nós cremos que a palavra final é tua. Tua, Senhor, porque todo o poder está nas tuas mãos. Entregamos a vida dela. E tantos pontos estão aí passando por dificuldade, luta, problemas, enfermidades. Mas, Senhor Deus, nada pode nos afastar do teu amor, da tua graça, da tua bondade. Abençoa o teu povo. Se algum está sentindo fraco nesse momento, fortalece e ajuda-nos a fazer a tua vontade. Pai amado, também te agradeço porque hoje eu e minha esposa estão completando 33 anos de casamento. Por todas as bênçãos que o Senhor deu até aqui e certamente que o Senhor continuará dando à minha família, Pai. Continua nos abençoando, nos fortalecendo a cada dia, Pai. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.